O Neymar vai jogar a quarta Copa seguida e a quarta Copa que nós não seremos campeões do mundo. Bom, se você mora no Brasil, você já sabe que ontem o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, né, o italiano, contratado depois do Tite para tentar trazer o Hexa para essa geração de Enzo que nunca viu o Brasil levantar uma taça. Nessa missão impossível, né, que já era impossível antes e agora é mais impossível ainda com a geração que ele está levando agora, ele decidiu que ele vai levar o Neymar, né? O Neymar, que é aquele cara que tá tendo partidas medianas, para não falar pior do que isso. Tá tendo partidas medianas pelo Santos, tomou 3-0 agora contra o Curitiba em plena Neoquímica Arena, né? Aqui em São Paulo. E mesmo assim ele foi convocado para ir para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Se você acompanhou o evento de ontem, você percebe que tudo aquilo foi uma grande cortina de fumaça para o futuro fracasso da seleção nessa Copa do Mundo. Você vê, a gente teve ali uma atuação sem sentido, mal feita para os espectadores, a gente teve shows para os espectadores. A gente teve na real um espetáculo produzido pela CBF, né, que hoje virou uma marca, né? Porque fazer isso só mostra que você quer entretenimento mais do que o realmente uma convocação de futebol, né? Você quer um entretenimento, você quer entreter as pessoas ali, entreter o povo brasileiro, dar esperança para ele de que nós vamos ser campeões mundiais de novo. Só que mesmo se você fosse fazer isso, você tinha que fazer bem feito. Você teve tempo para fazer bem feito. Ficou feio, ficou ruim, tá ligado? Ficou mal, ficou péssimo. Eu achei vergonhoso aquela atuaçãozinha, achei constrangedor, né? Então, eu acho que eles quiseram passar o ar de esperança de que o Brasil pode ser hexa, só que não deu certo. É o tipo de esperança que não dá para levar muito a sério quando a gente teve a final do último Mundial entre Argentina e França, que foi a maior final da história das Copas, né? Então, podemos dizer que um dos favoritos a ganhar o Mundial com certeza são Argentina e França, né? Então a gente teve ontem um evento que foi uma cortina de fumaça para tentar passar uma esperança para o povo brasileiro, mais importante para as gerações novas que nunca viram o Brasil ser campeão, de que o Brasil pode ser campeão em 2026. Mas não vai, não vai. E a CBF usou a espetacularização para isso, né? Porque a CBF também não acredita que o Brasil pode ser campeão, porque a convocação da seleção brasileira nunca, quer dizer, não nunca, né? Ultimamente nunca tem sido de acordo com o futebol jogado dos jogadores, né? A prova disso é que o Neymar foi convocado e ele está jogando um futebol pífio, né? Então a gente tem um belo exemplo aí de que o futebol não é o fator que define as convocações, são outros fatores que não o futebol. Até porque o Pedro, né, que é o cara que mais fez gol no Brasil esse ano, o artilheiro, maior artilheiro brasileiro do ano de 2026, é o Pedro do Flamengo, ele ficou de fora. E se você quisesse realmente ganhar um mundial, você levaria um cara como o Pedro, né? Óbvio, né? Qualquer pessoa pensaria nisso. Enfim, essa lista ela teve motivações maiores para a convocação do que o futebol apresentado. A realidade é essa, tem sido assim ultimamente, e isso acontece porque o dinheiro é quem manda, né? Então, como eu disse, as coisas que deveriam ser como deveriam não são, e não vão ser tão cedo. Eu acho que o Neymar não merecia essa vaga. Eu acho que outras pessoas como o Pedro mereciam uma vaga, mas não o Neymar. Só que eu não quero falar muito sobre o Neymar porque eu prefiro falar sobre uma outra pessoa. E essa outra pessoa, pelo menos ela também foi convocada, que é o Endrick, o garoto Endrick. Eu sempre tive ranço do Endrick porque ele é palmeirense e eu sou São Paulino, tá ligado? A verdade é essa. Eu nunca gostei do Endrick porque ele é rival. Mas o cara, ele é um craque, mano. Ele não é só um craque, ele é um cara muito foda. Ele é uma pessoa muito foda.
O Endrick, fisicamente, né, taticamente e tecnicamente, ele é um tanque de guerra, ele é um ótimo jogador, sabe? Ele é baixinho, troncudo, disputa pra caramba, corre pra caramba, finaliza muito bem, mete gol, ele é foda. Deu Brasileirão pro Palmeiras, ele é foda. Passou um tempo no Real, foi emprestado pro Lyon, meteu gol no Lyon. E o Endrick, ele tem o que? 18, 19 anos? 20, 19, alguma coisa assim. Ele é um garoto, né? Só que pelo que a gente conhece do Endrick, dá pra ver que ele é um garoto muito especial, cara. A gente já viu aí entrevistas dele falando o quão culto ele é e o quão ele estuda futebol, tanto que ele disse que um dos maiores ídolos que ele tem no futebol é o Bobby Charlton, se eu não me engano, eu acho que era o Bobby Charlton. Ele tem referências mais profundas, né? Ele é um cara mais reservado, né? Ele não é um cara de muita mídia, não é um cara de declarações. Ele não usa muito Instagram, ele não divulga tigrinho, casa de aposta. Ele não sai pra noitada. Aliás, ele recentemente anunciou que vai ser pai, né? Então ele tem uma namorada da idade dele, né? Então ele é um cara diferenciado. E se o Brasil tem alguma chance de ser hexa, vai ser nas costas do menino Endrick. Eu virei fã do Endrick porque eu conheci ele além do futebol. E além do futebol, o Endrick é um cara muito respeitável. Muito. Dá uma olhada nesse edit que eu vi no Twitter ontem, que fizeram do Endrick. Ele prometeu e cumpriu uma promessa que ele fez pro pai dele de que ele ia ser jogador de futebol e ia dar a vida que eles quiseram sempre pro pai. Ele cumpriu. Eu lembro uma vez, eu tava sentado no sofá, pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, nada no armário. Filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou, falou pra mim, pai, só pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Endrick é o nome da emoção. O menino tem muita estrela. O pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele pra ser jogador. Tem muita estrela, garoto. Tem muita estrela. I decided to really go back inside you. I would never ever lie to you. Yeah. You ain't never gotta lie to me. I'm everything that I strive to be. So do I look like. E aí você já parou para perceber por que nós não temos tantos jogadores como o Endrick, que não são apenas jogadores de futebol, mas são pessoas mais robustas culturalmente, pessoas que buscam referências fora do campo, fora do futebol, pessoas que se reservam sua vida pessoal para além de luxo e fama, sabe? São pessoas que buscam ser culturalmente mais ativas, buscam realmente aprender coisas novas, como por exemplo o Endrick, ele já tá falando espanhol e tá falando francês, ele passou uma temporada só no Lyon. Oui, je sais, ce match c'est très important pour moi et je suis très content. Então uma coisa de quando eu era criança era isso, eu sempre me perguntava por que não existem tantos jogadores de futebol mais rebuscados culturalmente, mais refinados, mais sofisticados, sabe? E não aquele estereótipo padrão de jogador de futebol que mal sabe falar direito, que vive atrás de mulher do job, que vive em balada, sabe? E aí eu sempre quis também ser jogador de futebol, claro, né? Como todo garoto, né? Geralmente quer ser, né? Não sei hoje em dia, a geração de hoje em dia talvez não sonhe tanto com isso, né? Sonhe mais em, sei lá, ser youtuber ou sei lá, enfim, qualquer outra coisa. Mas na minha época eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu jogava bola e eu jogava muito bem. Eu realmente quis ser jogador de futebol, mano. Meu maior sonho quando eu era criança era que minha mãe me colocasse numa escolinha e eu conseguisse ter uma oportunidade no profissional, porque eu realmente jogava muito bem bola, só que eu jogava na rua, jogava em quadra, que era perto da minha casa, tá ligado? E minha mãe nunca botou fé e não tinha como botar fé, a gente era muito pobre, ela não tinha como pagar uma escolinha de futebol pra mim. E é algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis ser jogador de futebol, só que eu sabia que se eu fosse um jogador de futebol um dia, eu não ia deixar de lado minha personalidade. Eu não ia deixar de lado minha personalidade. Eu ia ser exatamente da mesma forma que eu sou. Eu sou culto, eu gosto de ler, eu gosto de ver filme, eu gosto de ouvir música, eu gosto de passear em museus, eu gosto de conhecer coisas.
eu não ia deixar de fazer nada disso por causa do meu trabalho, né? Ninguém deveria fazer isso, na verdade, né? E eu me perguntava por que que as pessoas não eram assim, né? Não tinha muito pouco gente, tinha muita pouca gente assim também. Tem muito pouca gente assim no futebol. Sei lá, naquela época, quem era o brasileiro mais parecido com o que eu disse? Sei lá, o Kaká, tá ligado? Claro, o Kaká, ele veio de uma família melhor, assim, ele teve mais oportunidade financeira, os pais dele, né, digamos. Mas ele era o único jogador da época que era assim. E eu sempre quis ser um jogador assim, porque eu sei que isso eventualmente faria diferença no meu jogo. Você ser uma pessoa diferente vai fazer diferente no seu jogo. E aí, recentemente também vi no Twitter esse vídeo do Raí, né? Raí, terror do Morumbi, né? Você tá ligado? Ele foi perguntado em uma entrevista se a cultura, né? A cultura agregaria no futebol de um jogador ou algo do tipo. E ele respondeu que sim, que um profissional que busca se inspirar culturalmente, né? Ele acaba ficando mais criativo. Ele consegue referências para aplicar no trabalho dele, de qualquer forma que seja. Você fala na Veja uma coisa interessante. Você diz que, na sua opinião, o jogador tem que ter cultura, ou pelo menos tem que se aculturar, né? Você, inclusive, cita os livros que você está lendo agora. E você revela que, se o jogador tiver mais cultura, o jogo dele é melhor. Onde é que você foi buscar isso? Isso é que, se você, acho que em qualquer área, né? Se você for uma pessoa bitolada, você vai ser mais restrito. E se você for uma pessoa com a mente mais aberta, ter uma visão melhor do mundo, você vai passar a ser mais criativo também. E você vai ter uma alegria maior a nível de cabeça. E também você não vai ficar pensando só naquilo, só no futebol. No futebol é uma coisa que vai bitolando, né? Vai te deixando um pouco amargo. Se você serve até para arejar a cabeça, além de outras coisas influi mesmo positivas. no jogo, lá, na hora que a bola está correndo? Influi, eu acho que influi. Porque você sempre pode modificar um tipo de arte para outro tipo de arte, né? E por que não modificar uma arte que você viu em algum lugar para o futebol? Isso é totalmente aplicável. E eu sempre me perguntei por que ninguém nunca fez isso, né? E aí a gente tem esses raros exemplos de jogadores que, para além do futebol, são pessoas com uma bagagem cultural, bagagem de conhecimento mais sofisticada, mais renomada, né? Isso acaba fazendo a diferença. Você pode se tornar um profissional muito melhor aplicando algo que você absorveu em uma arte, em um outro tipo de cultura, e aplicar para o seu trabalho. Isso funcionaria em qualquer outra área, como, por exemplo, da pintura para música, ou da música para pintura, ou da pintura para o cinema, ou do cinema para música, ou da música para literatura, sabe? Então é sempre convertível, né? A criatividade é convertível para qualquer tipo de arte. Então eu admiro muito o Endrick hoje em dia, eu respeito ele. Ele é um cara totalmente respeitável, admirável. Acho que é o único jogador brasileiro hoje em dia que eu tenho um respeito assim para além do jogo, para além do futebol, né? E se você pensa em ser um jogador de futebol, tenta fazer isso, cara. Aplica esse tipo de coisa no seu jogo. Aplica algo que você viu em algum lugar no seu jogo. Inventa um drible. Inventa um chute. O que seria do Ronaldinho Gaúcho sem os chutes por baixo da barreira? Que a galera que deita embaixo da barreira só começou a deitar embaixo da barreira por causa do Ronaldinho Gaúcho. Ele que fez essa trend, né? Então por que não aplicar? Aplique coisas. Mas se você não joga futebol, você pode fazer isso também. Você pode fazer para sua vida, para o seu trabalho, fazer qualquer coisa com qualquer coisa que você vê por aí. Então fica esse pensamento aí, né? Esse questionamento. Daqui a pouco eu vou passar raiva, né? Com São Paulo, assistir São Paulo e Milionários pela Copa Sul-Americana. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso tudo. Comenta se você acha que realmente o Brasil vai ser hexa, porque eu acho que não vai. É muito difícil, cara. É muito difícil o Brasil ser hexa. A gente tem aí Espanha com Lamine Yamal. A gente tem a última dança do Messi. A última dança do Cristiano Ronaldo por Portugal. E a França matadora, né? Com o Mbappé e os caramba. Então
vai ser difícil pro Brasil. Mas é isso aí, deixa aquele like maroto, se inscreve no meu canal e fique ligado pros próximos vídeos, demorou? É nóis, falou, tamo junto.